Começar, gente? Vamos. Quem faz a oração hoje? Vamos. A Rô que está aniversariando. Ah, que bênção. Vou fazer. Agradecer o dom da vida, né, o Rô? Com certeza. Jesus amado, aqui estamos mais um dia reunidos em seu nome, Senhor, e agradecendo o dom da vida, como diz a Manu. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos juntos nessa encarnação novamente. Obrigada pelos aprendizados. Ilumina, Senhor, nosso orientador de hoje, para que ele possa ter o discernimento e nos passar o conhecimento de forma que nós, ainda tão imperfeitos, possamos compreender. Abençoa cada um de nós, os nossos irmãos que não puderam estar conosco. Abençoe todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas casas de recuperação, de repouso, nas penitenciárias, Senhor. Tenha sempre uma mão, um coração amoroso para estender a todos que necessitam do seu amparo e da sua luz. Ilumina-nos também, Senhor, para que nós possamos ter útil nesta encarnação. Que o nosso anjo de guarda nos ilumine cada vez mais e nos intua com bons sentimentos, bons pensamentos. Abençoa-nos, Senhor. Hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Capítulo 23, né? Isso. Estranha moral, certo? Certo. Todo mundo preparado aí? Sim. Então tá, então vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Uma grande multidão marchava com Jesus. Nós recordamos aí que quando ele fez a multiplicação dos pães, tinham 4.000 e 5.000 homens, né? Lembrando que as mulheres e as crianças não eram conferidas. Então, dá para se ter uma ideia aí da quantia de pessoas que com alguma frequência estavam ali atrás de Jesus. E dessa vez uma grande multidão marchava com ele. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, e não odeia a sua mulher e a seus filhos, e não odeia a seus irmãos e irmãs, e mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Qual é o título do capítulo? Odiar pai e mãe. Estranha moral. Estranha moral. Né? Ah, é. Isso. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aí tem uma nota, né? O problema, nota... João, que é uma das coisas que eles falam, né? Porque eles dizem que os hebreus que fizeram, né, as gravações dessas
escreveram, né, os pergaminhos lá, tudo, eles falam que o problema é que determinadas palavras que foi passada para o português não corresponde ao que é no hebreu, entendeu? Então, eles falam que essa questão não é odiar, Sim. entendeu? Que fala que Ô, não é isso. Uma vez eu fiz uma leitura e eles explicam que o vocabulário era muito complexo na época. Tinham poucas palavras, e daí em relação ao nosso vocabulário do que nós temos hoje. Então, quando foi feita a tradução, foi passada por diversas línguas, né, porque foi escrita em hebreu e hebraico, uma coisa assim, não é? E daí foi fazendo toda a tradução, foi incorporando outros vocabulários, né, e encontrando novas palavras para as determinadas traduções. Porque é igual aquela história da... A gente estava fazendo o evangelho em casa um dia, né, mãe? E daí falou sobre que Jesus tinha falado que tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que Judas é irmão dele, mas na verdade não é irmão. Ele chamava todo mundo de irmão e Judas era primo. E só que não tinha uma palavra na época para falar a palavra primo. Então ele chamava todo mundo de irmão. Então é a mesma analogia que a gente tem que fazer sobre essa questão. Não existia palavra suficiente para falar tudo que tinha que ser falado. E hoje nós temos. Então, por isso que é feita essa substituição. Uhum. Mais ou menos isso. Esse pessoal tá estudioso, hein? Porque é justamente isso, não é? Vocês já estão sabendo aí o conteúdo, é justamente isso. É com poucas palavras à época, se interpretou, e também em função das traduções, as ideias de hoje com palavras antigas. Então, realmente, essa palavra odiar não está bem aplicada conforme nós a entendemos hoje aqui. Uhum. Mas a época significava amar menos. Só que tem uma questão mais profunda por detrás de tudo isso, né? Mas, naturalmente, a gente já vai explicar essas questões mais profundas aí. Vamos ver essa nota do tradutor aí. As traduções de João Ferreira de Almeida, Antônio Pereira de Figueiredo e Matos Soares substituem com grande acerto o verbo odiar pelo verbo aborrecer, consagrando o sentido mais adequado do pensamento de Jesus e a lógica da codificação. Agora vamos ver a nota 28. Muda a folha aí. Vamos ver a nota 28. Uhum. Na página seguinte, na 282. Nota do senhor Pesani. Agora, vocês não vão querer que eu fale esse latim aí, né? No odite, vou traduzir do meu jeito, tá? Meio aportuguesado. Não odiar, em latim, aí, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, mas quer dizer amar menos. O que o verbo grego misen exprime, o verbo hebreu do qual Jesus deve ter se servido o exprime melhor ainda. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos. Significa não amar igualmente. Não amar tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que foi dito no Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31. E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, quer dizer, Deus vendo que Lia era odiada, era menos amada, né? Uhum. É evidente que o sentido verdadeiro aqui é justamente esse menos amada. Assim se deve traduzir.
em muitas outras passagens hebraicas e, sobretudo, passagens siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro, de sorte que seria contrassenso traduzi-lo por odiar, o que tem outra acepção bem determinada. O texto de Mateus, aliás, afasta toda a dificuldade. Beleza? Uhum. Então, vamos seguindo ainda aqui, ó, o item 2. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, aí ficou claro aqui, certo? Aham. Aí ficou claro aqui, porque ele está botando em proporções de amor, correto? O que ratifica as informações de que a tradução não foi bem aplicada e as ideias antigas não, e as palavras poucas antigas não podem ser, digamos assim, traduzidas e representar as ideias atuais que nós temos. E essa passagem 2 ratificou com muita clareza. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que é que vai explicar o item 3? O item 3 vai explicar o que vocês próprias já falaram. Estou vendo que é uma beleza, esse pessoal está estudando, né? Né? Ótimo. Até já fiquei sabendo, né? Abraão, que é o pai, né? O Abraão, ele teve duas mulheres, né? Que foi a Agar e a... Como é? Agora esqueci o nome dela. São as duas mulheres. Isaac só teve uma, ele foi monogâmico, e Jacó, filho de Isaac, teve várias, teve 4. A gente hoje, pensa só, você dá conta de uma, imagina 4. É isso, né? A gente também não pode interpretar com as ideias de hoje. Não, exato, é isso que eles explicam, né? Que na época, né, teve essa coisa da não monogamia, né? Mas que depois foi implantada, né? Inclusive eles falam que o cristianismo, assim, o cristianismo com relação à Igreja Católica, ele foi misturado com... O cristianismo foi misturado com o judaísmo, porque quem divulgou foi Paulo. Então, Paulo era hebreu, né? Era judeu. Então, ele fez aquela conexão. E em muitas coisas, né, o Elahá fala que em muitas coisas foi boa, porque aquilo manteve para a gente uma certa conduta moral. Sim. Né? Que eles tinham uma certa conduta moral. Tinham também as suas... Né, tiveram, mas na época aquilo era permitido. Né? E aí depois a conduta moral foi mudando. Então vamos lá. A questão aqui mais profunda é a seguinte: nós não podemos ser meramente estudantes do Evangelho de Jesus. Nós não podemos ser meramente uns entusiastas verbais dos ensinos do Cristo. Porque a ligação com Jesus não vai se dar por palavras. Não vai se dar por palavras. E, antes de tudo, nós temos deveres. E o primeiro dever que nós temos é o dever para conosco mesmo. Depois nós temos o dever com os grupos a que nós pertencemos. E, por consequência, como essas pessoas dos grupos dos quais nós participamos, têm deveres com outros grupos, acaba que todos nós temos deveres com a humanidade inteira. Certo? E o que nos compete para a realização
desses deveres, primeiro para conosco, e por consequência depois para com os grupos aos quais pertencemos, e depois para com a humanidade, é o desempenho bom das nossas atividades junto com esses grupos. Certo? Uhum. Então, antes de tudo, eu preciso me equilibrar. Antes de tudo, eu preciso retificar o meu caminho. Eu preciso carregar a minha cruz. Seguir com os meus defeitos, vencendo esses defeitos. Eu tenho que ter firmeza de conduta para vencer a mim mesma. E assim é que, tendo o primeiro dever para comigo, eu realizo a minha renovação. Porque se eu não estiver renovado, como que eu vou auxiliar um determinado grupo a se renovar? Se eu não estiver aprimorado, como é que eu vou participar do aprimoramento do grupo e, por consequência, contribuir para o aprimoramento da humanidade? Se eu não busco, então, esse equilíbrio, essa retificação do caminho, eu não progrido e não auxilio o grupo e, por consequência, não auxilio a humanidade também a progredir, a crescer espiritualmente. Então, o primeiro dever nosso é buscar uma ligação real com Jesus, para que efetivamente nós possamos progredir. Assim fazendo, nós estamos em condição de contribuir com que os outros façam a mesma coisa. Certo? Entenderam bem a coisa aí? Então, temos impositivos que Jesus nos põe para seguir. Nós temos que obedecer aos padrões de conduta que ele nos exige. Só assim, atingindo um grau adequado de comunhão com ele, eu consigo cumprir os deveres sociais. Então, eu me vinculo a ele para que eu possa ajudar minha mãe, para que eu possa ajudar minha mulher, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs. Compreendem? Então, essa é a ideia profunda. Eu tenho que me equilibrar. Eu tenho que me vincular a Jesus para poder servir adequadamente, senão não vai dar. Essa é a visão profunda que a gente já antecipou aqui para vocês. Mas a gente vai voltar um pouco atrás para falar o que vocês falaram, que é justamente a explicação do item 3, digamos assim, primeira. Uma explicação que serve de elo entre esse ensino de Jesus, né, de amá-lo mais no sentido de buscarmos o equilíbrio, uma retificação do caminho, uma firmeza na conduta nossa, carregando a cruz dos nossos desvios, para que nós, seguindo o caminho dele, possamos aliviar esse fardo e estarmos mais aptos a servir aos grupos aos quais pertencemos. Mas a gente vai para essa questão primeira, nesse item 3, que é a que vocês falaram. Do ensino de Jesus, a gente não pode tirar de certas palavras que à época tinham outros significados, né, ideológicos, eram escritos em outras línguas, tinham outro significado e não podem ser traduzidas ao pé da letra das palavras de hoje, que tem outra ideia como significado.
senão a gente não se perde. Mas a visão profunda é essa aí que nós falamos, que isso está em Emmanuel, acho que é no Fonte Viva. Depois eu verifico, Então vamos lá. Ó. Então, vamos repetir aqui. Ó. Uma grande multidão. Já pensa, né? Vamos chutar. Se eram 5.000 homens, tinham mais 5.000 mulheres. E quantas crianças a mais? Era uma grande multidão, marchava com ele. Voltando-se para o povo, ele disse, olha, pessoal, se vocês vêm a mim e amam mais aos seus pais, amam mais a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, amam mais a sua própria vida, vocês não podem ser meu discípulo. Vocês vêm a mim. Vocês têm suas cruzes a carregar. Não podemos, não quero mais saber. Eu tenho esse defeito mesmo, vou ficar com ele. Não dá. Não pode ser meu discípulo. Aquele que dentre vós não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Então vamos lá. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo. Então, primeira coisa, essas palavras já são raras, muito raras. Então, essa estranha moral não é, digamos assim, o corpo genérico do Evangelho. Se restringe lá a 1% do Evangelho. Certo? Primeiro ponto. Já são muito raras. E que foram atribuídas ao Cristo. Contrastam esse 1% e são palavras. Contrastam. De maneira tão estranha com a sua linguagem habitual, essas raras palavras fazem um contraste estranho com o que é o comum dele, que instintivamente, olha o que Kardec coloca, de forma imediata, instintivamente, repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Primeiro ponto. Né? Porque se a gente for querer seguir ao pé da letra isso, a gente vai acabar jogando fora os 99%. Não. Então, essa parte, essa palavra aí é rara, mas ela está contrastando com todas as outras. Primeiro ponto. Então, ele já imediatamente, instintivamente, repeliu o sentido literal da palavra. Escritas essas palavras depois de sua morte, visto que nenhum dos... Esse daí foi de Lucas, né? Lucas, que era médico, todo mundo sabe, romano, discípulo de Paulo, tal, escreveu um evangelho a pedido de Paulo, conversando com vários apóstolos, conversando com a mãe de Jesus. Lucas não era romano, Lucas era grego. Grego, né? Mas trabalhava no barco romano, né? Não, é porque ele foi o segundo marido da mãe dele, tá? Era romano, era cidadão romano. E naquela época, assim, acho que adotava tudo, ele passou a ser um cidadão romano. Mas ele era grego. O nome dele, em grego, chama Lucano. Beleza. Então, vamos lá. Escrita depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Então, nem Mateus redigiu depois, né? É de se supor que casos como este, casos que são raros, isolados, casos como este, o fundo do pensamento não foi bem expresso, não. Ou, o que não é menos provável, então, o que também tem uma grande probabilidade de ser. O sentido primitivo
ao passar o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem, como acontece frequentemente com relação aos fatos históricos. Certo? Então, alguém copia e todo mundo, os outros historiadores saem copiando, e a mesma coisa pode ter ocorrido com o Evangelho, que não é menos provável. O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vir a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. É uma afirmação que Kardec faz. Jesus não falou isso. Ninguém vai atribuir essa ideia a Jesus. Seria, pois, como que ele vai dizer que nós odiemos os nossos pais? Será, pois, supérfluo discuti-la. Então não vamos nem discutir, porque é uma perda de tempo. Não vamos. É uma discussão como quem traz informações inúteis a um debate útil. Nem vamos discutir. E ainda menos não vamos nem tentar justificar. Não foi ele, não falou isso. Ponto final. Dever-se-ia primeiro saber se ele a pronunciou. Primeiro ponto. E em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa língua hoje. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Ora, é isso, né? Aquele que não busca viver o materialismo e o sensualismo do mundo. Esse se conservou para uma ótima vida espiritual. É certo que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Então, né, vê aí a mesma palavra e nessa frase está dita, né, aquele que não odeia sua vida neste mundo. Quer dizer, não é o sentido de odiar como se pode inferir do item 1 de Lucas capítulo 14, versículo de 25 a 27 e 33. É outro sentido. Aquele que não odeia a sua vida aqui é aquele que não busca viver a vida materialista e sensualista. Então é outro sentido. E é a mesma palavra. Correto? E é a mesma palavra. Não exprime a mesma ideia. Então vamos lá. A língua hebraica, como vocês falaram, olha aí, não era rica. Não era rica. Pega muitas vezes os textos bíblicos, parecem truncados, faltam adjetivos, faltam advérbios, faltam determinadas informações circunstanciais. É que a língua da época não exprimia. Como o próprio Emmanuel diz isso no livro Paulo Estevão. Era uma rigidez linguística que não expressava a riqueza dos fatos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Uma só palavra com muitos significados. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação. Ora, a gente sabe que, se a gente olhar a Gênesis, as fases da criação, tem expressa para afirmar sobre as fases da criação, para especificar as fases da criação, dizer cada uma das características dessas fases da criação, a palavra dia, certo? Então, a palavra dia era mais ou menos com período, mas que hoje em dia a gente lê lá,
No primeiro dia, Jesus fez isso. No segundo dia, ele fez isso. No terceiro, fez aquilo. Aí, no sétimo dia, descansou. Trabalhou em 6 dias, criou o mundo. E no sétimo, ele tirou um repouso, que é o sábado, né? Começando no domingo, trabalhou até sexta-feira e sábado tirou uma folga. Essa palavra dia, que significa hoje em dia exclusivamente um período de 24 horas, a época dos hebreus, né, retratados na Gênesis, é uma palavra para dizer um dia ou prazos muito mais longos. Então vamos lá. Então, tal é, por exemplo, aquela palavra que no Gênesis designa as fases da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo. Então aí, ó, uma semana, um mês, um ano, um período muito longo das fases da criação. Quantas palavras você tem? Só uma. Só uma para expressar todos os períodos de tempo. Então, ó, simultaneamente expressar um período qualquer de tempo e a revolução diurna e o período de 24 horas de um dia. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Né? Aí se interpretou literalmente de que o mundo foi feito num prazo de 6 vezes 24 horas. 6 dias. Tal também a palavra com que se designava um camelo ou um cabo. Porque os cabos eram feitos de pelo de camelo. Então, como não tinha outra palavra para especificar o cabo, e o cabo, cujo material intrínseco era pelo de camelo, chama tudo de camelo. Esta é a razão de haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Ver capítulo 16, item 2. Ora, quer dizer, era para passar o cabo, né? O cabo feito de pelo de camelo. Exato. No buraco da agulha. É. Como legal. Não tinha o termo cabo, né? É. Não tinha o não, termo... E outra coisa, né, João? Você pensa, Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Você imagina Deus descansando? Exato. Exato. Deus está sempre criando. Como que Deus vai descansar, gente? É uma alegoria isso, né? Com certeza. Isso lembra aquela questão inicial do Livro dos Espíritos sobre a criação dos mundos, sobre a criação do universo, né? Então... Em que a matéria e o princípio espiritual tem que ter vindo depois de Deus, já que é criação sua. Ora, Exato. Então existe um intervalo de tempo entre Deus, que sempre existiu, e a matéria, assim como o princípio inteligente, que vieram depois dele por ser uma criação? Sim. Ora, então, nesse período de tempo de Deus, a criação da matéria e do princípio inteligente, houve um período que ele esteve folgado? Não. Né? Estava lá pensando, né? O que eu vou fazer agora? Não existe. Agora, como você vai resolver essa questão? Mas a nossa mente não tem o alcance disso, né, João? A gente fica sempre naquela, ele descansou. Não descansou. Deus não descansa. Ele está sempre criando. Exatamente. Percebe que essa questão aí do Livro dos Espíritos a respeito do repouso divino é uma ideias contraditórias a partir da qual a inteligência humana não tem condição de ir mais. Porque, primeiro, se ele é eterno, sempre existiu,
e a gente não pode imaginar um tempo infinitesimal em que ele esteve em repouso, a matéria também, mesmo sendo criação sua, quase sempre teve existência. Pode usar essas palavras. Então vamos lá. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Então tem que levar em consideração quais eram os costumes, qual era o caráter. Né? Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. Quer dizer, você, se não conhecer a cultura, você não vai dar uma adequada tradução para os textos. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou de menor energia. Então aí para começar, né? Porque uma coisa é assim, ó. Oi. A pior coisa que é feita também é pegar o texto bíblico e ler só um trecho, sem entender todo o contexto, sem entender o que aconteceu em todo o parágrafo, sem entender o que eles quiseram dizer naquela época com aquilo. Daí se você fica pegando trecho, aí você não sedimenta o conhecimento, você não vai entender nada. Exato. Né? Fica como se fosse pedaços de pano retalhado, assim, sem uma finalidade útil, né? Uhum. Com certeza, Não, e exatamente inclusive isso. você fazer a interligação dos evangelistas, né? O que um diz, o que o outro... Naquela palestra do Elahá, da mulher do alabastro, ele explica direitinho em Mateus, Lucas, até chegar em João. Então, ele faz a interligação, que você lê ali, você pensa num primeiro momento que a mulher do alabastro é uma prostituta, né? Que é aquela ideia que a gente tem, né, da mulher naquela época com alabastro, não sei o quê, quebrou, se jogou aos pés de Jesus. Quer dizer, ele explica cada uma até chegar, que ela era a irmã de Lázaro, né? E que estava ali admirada com todo o envolvimento de ver o tanto que Jesus, né? A luz que ele possuía, ela tinha aquela sede do conhecimento. E naquela época a mulher não participava assim dessas coisas, né? Tanto é que Marta, ele coloca que Marta estava cozinhando e ficava chamando ela para ir. E ela não foi, ela ficou lá nos pés de Jesus. E a coisa que ela tinha de mais sublime era aquele alabastro com aquele perfume que era caríssimo, riquíssimo. E ela quebra, como quem diz assim, não preciso de coisa material que eu tenho Jesus. E ela derrama sobre Jesus, ela lava os pés dele com esse líquido, com esse perfume, né? E aí os próprios discípulos dizem assim, meu Deus, isso é muito valioso, ela tinha que vender isso aí e pegar o dinheiro para a gente construir outras coisas, dar para os pobres, não sei o quê. E aí Jesus fala, aí Jesus diz, né, que o que ela fez, né, foi a quebra do materialismo, tá? Para seguir Jesus. É bonita essa passagem da mulher do alabastro. Quer dizer, é uma interligação que a gente não faz dos evangelistas. Marcos, Lucas e Mateus são evangelhos sinóticos, quer dizer, são evangelhos sinônimos. Basicamente, eles falam a mesma coisa. O evangelho de João, que é um evangelho diferente, é um evangelho mais espiritualizado. João traz um evangelho distinto dos outros dois pela uma visão mais profunda de vida. Ele já havia sido o profeta Daniel, né? Uhum. Então, o evangelho de João é o mais espiritualizado de todos os evangelhos. Os outros três são evangelhos semelhantes. Então, vamos lá. Então, sem esse conhecimento,
escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. Quer dizer, se você não tem a cultura da pessoa, ou não tem o costume, não tem o caráter, você não vai fazer uma tradução adequada, né? Uhum. E ainda pior é como falou a Gabi, né? Como falou a Gabi, se você pega um trechinho e tentar entender, pode esquecer. Então vamos lá. Ó. E aí Kardec coloca mais uma coisa aqui. E de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de uma maior ou menor energia. Ora, na nossa própria língua é assim, né? Uhum. Você tem que amar menos. Não. Ame mais a Jesus. Porque amando a Jesus um pouco mais, você estará até mais apto de servir aos seus. É outra energia, sim ou não? Sim. É outra energia. E a energia, e essa interpretação energética é de cada um também. Porque eu chego aqui, como diz a Gabi, vou ler um trechinho. Uma grande multidão marchava com Jesus, voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, pronto, agora eu tenho que odiar o meu pai. Eu vou seguir essa regra. Percebe? Então, o grau de energia, e como Kardec coloca, é diferente. E a gente não tem mais como absorver o caráter energético da cultura hebraica da época. A menos que você fique 50 anos estudando aquilo lá para tentar resgatar até a expressão de energia das palavras. É pegar a palavra na literalidade dela e pronto. Não tentar uma interpretação daquilo. É pegar no literal, pronto, e executar o que está literalmente escrito ali, sem interpretar. E mesmo literal, alguém pode dar uma energia distinta de outra pessoa. Né? Não, e também aplicar isso, pensar que Jesus iria falar uma coisa dessa, quando ele manda você amar os inimigos. Exato. Então, a ideia correta é repelir instintivamente. Não foi bem traduzido. Não se compreendeu o sentido. Por isso é estranha moral. Tem que vir o espiritismo, porque o espiritismo é a chave de compreensão do evangelho. O espiritismo é a chave que descortina quais são as interpretações corretas do texto evangélico. Sem o espiritismo, nós vamos ficar perdidos em escuridões interpretativas do que quis dizer determinadas passagens. Tem que vir a luz de cima para esclarecer determinadas lições. Então, esse é o ponto. E Kardec inicia aqui o processo, né? E outros livros vão complementá-lo. Em uma, pode ser uma injúria, né? Em uma língua de uma época. Em outra, uma blasfêmia. Ou em outra, ser uma palavra insignificante, sem ser uma injúria, sem ser uma blasfêmia, conforme a ideia que sugira. Na mesma língua, algumas palavras perdem o seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros termos equivalentes. Uma melhor tradução seria pegar outros termos equivalentes ou até fazer perífrases. Não traduzir uma palavra por outra. Fazer perífrases, quer dizer, usar um estilo linguístico um pouco mais longo, fazer algum circunlóquio, trazer um conjunto maior de palavras para dizer aquela mesma coisa. Essa tradução seria melhor. Fazer uma perífrase, estilo literário em que você diz com uma quantia de palavras maior uma determinada coisa que você poderia dizer em estilo mais curto.
mas foi justamente esse estilo curto que tornou a moral de Jesus estranha. Uhum. Porque não foi traduzida sem uma perífrase. Não, vamos explicar a coisa que, ainda que fique de uma forma mais longa, a moral não ficaria estranha. Deu para entender o que Kardec está dizendo? Uhum. Se ele vem e diz justamente o que nos ensina Emmanuel, não podemos ser meramente estudantes e entusiastas verbais dos ensinos de Jesus, porque a nossa ligação com ele não se circunscreve a palavras. Primeiramente e antes de tudo, temos dever para conosco, porque nós necessitamos nos equilibrar, retificar nosso caminho. E isso é se vincular mais a Jesus, para que depois nós possamos servir aos nossos. Tinha que falar isso, para que a moral não ficasse estranha. Compreenderam? Uhum. Tinha que fazer uma perífrase, mas não se fez. Vamos traduzir, aí vai na pressa, sem entender a cultura do povo. Pronto, acabou. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Sim. Essa nota aqui especial de Allan Kardec, esse item 3, é um princípio básico para a leitura do Evangelho. Se você não vai com esse conhecimento de Kardec para, né, tentar dar uma aplicação especial na interpretação do Evangelho, das Escrituras, você está perdido. Vamos estudar o texto bíblico? Vamos. Vai começar sem essa noção kardeciana aqui? É como a Gabi falou aí. Não vai entender nada. Não vai entender nada. Então, se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos. Pronto. Falou às claras. Vai se equivocar sobre o valor de certas expressões, sobre o valor de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros hábitos pelos seus. Né? Os hábitos do passado pelos hábitos de hoje. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar com a sua acepção moderna. Então, você pode até não afastar o termo odiar, caso você não use a acepção atual. Agora, se você quer usar o termo odiar, mas você o faz com a acepção atual, então você está fazendo um equívoco do ensino de Jesus. Você se expôs e caiu num equívoco. Não pode dar ao termo odiar, da forma como foi traduzida, uma acepção atual. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna. Como contrária, é contrária. Essa é contrária ao espírito profundo do ensino de Jesus. Que, como disse a Malô, não, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não, nós devemos amar os inimigos. Mas, por consequência, uma interpretação do termo odiar, como foi escrito, com a acepção moderna do termo odiar, você se equivocou. Beleza, gente? Beleza. Então, o que importa é isso. Nós não nos vinculamos a Jesus com palavras. Precisamos nos equilibrar, carregar a nossa cruz, consertar o nosso caminho, para que possamos cumprir os nossos deveres para conosco
os nossos deveres para com a família e os grupos a que pertencemos. E, por consequência, doar à humanidade um contributo efetivo no bem. Nós temos que nos vincular a Jesus pelas nossas obras, que é no amor ao próximo, o amor aos inimigos, né? É a questão do envolvimento com a humanidade de um modo geral. Isso aí é até consequência, isso daí, digamos assim, será bem feito se houver o vínculo. Compreende? Uhum. Primeiro, o dever para conosco, no sentido de que nós devemos nos equilibrar, retificar o caminho, firmeza na conduta da cruz. Aí depois, estando eu apto desta forma, buscando tornar-me apto desta forma, aí, por consequência, eu consigo me dirigir bem ao outro. É meio como amar o próximo como a si. Uhum. Ora, mas se eu não amo a mim, como que eu vou auxiliar o outro? Percebe? Então, essa é a ideia. Beleza, gente? Beleza. Muito profundo isso aqui. Muito Bastante. profundo. E esse item 3 de Kardec é um dos pontos, mas todo o Evangelho é uma chave para a interpretação do texto bíblico. Senão você não o entende, não compreende. Quem vem esclarecê-lo é o Espiritismo. Espiritismo. Beleza? Beleza. Vamos Ô, lá? João, daqui a alguns milênios, essas interpretações vão sair de formas diferentes, porque eles vão acabar interpretando e mudando? Essa é a minha dúvida. Sim, sim, essa é a finalidade do Espiritismo. Se é regenerar a todos, naturalmente tem que regenerar as interpretações, o conhecimento relativo a determinados trechos que ficaram estranhos, ficaram obscuros. Aí vê, nós agora estamos aptos às interpretações adequadas. E nós estamos embasados em que disse Kardec, em que disse Emmanuel. E agora deixou de ser estranho aquele texto. Só não aplica aquele termo odiar à acepção moderna do termo. Pronto, agora nós todos estamos aptos a espalhar esse conhecimento. Então, num determinado prazo, essa interpretação mais justa, mais profunda, será uma interpretação de todos, sem dúvida. Então, será que porque é assim, eu vejo assim, né, a Bíblia, ela é um livro entre aspas santificado, né? Então, você não pode ficar mexendo na Bíblia. Tem muitas religiões que vê aquilo ali como um símbolo santo mesmo, né? Assim, não sei se essa seria a concepção correta da palavra, mas enquanto se vê dessa forma um livro imexível, um livro que tem a conduta ali e não percebe essas diferenças, é complicado, porque tem muitas denominações religiosas que vê esse livro assim, né? Então, E lê numa interpretação literal, né? Literal, né? Porque aí eu acho que pode, como o Stefania está falando, até se colocar essas notas, né? Esses adendos, porque depende também da pregação, da interpretação de quem quer falar, né? Sim. O que me condiz falar, né? Assim, isso ou assado. Então, dependendo do que... Daisy, agora que você falou, eu não tinha parado para pensar. Mas isso eu acho que é muito mais uma falha humana, uma falha nossa, em interpretar de forma errada e não estudar e não refletir. O que o João sempre fala, a gente tem que refletir sobre aquilo. É muito mais uma falha nossa de refletir do que propriamente uma falha de quem escreveu, porque eles escreveram no contexto deles,
com o que eles tinham para escrever. E não é que muda o sentido do que Jesus queria dizer na época, né, através dos seus discípulos. Ele vai mudar somente a forma de interpretação nossa, porque nós estamos estudando, nós estamos criando uma reflexão naquilo e temos palavras hoje que podem ser usadas para uma melhor interpretação. Mas o sentido que Jesus quis dizer e passar da época, ele não pode ser mudado, ele não pode ser alterado. Então, mas é isso, né? E é isso que eu falo, Gabi, porque enquanto as pessoas acharem que esse texto, esse livro santo, né, entre aspas, não pode... sagrada. Não pode ter outra interpretação que não está escrito ali, nós vamos longe ainda nessa situação. Isso daí, Deise, por exemplo, no outro dia eu falei aqui que eu conheci um padre lá em Manaus. Pode demorar, mas vai mudar. Eu conheci um padre lá em Manaus, onde ele faz aquela... eu acho que é um ser espiritualizado ele. Ele faz, como diz a Gabi, ele faz uma interpretação da coisa voltada no sentido do espiritismo. Entendeu? Eu não sei se ele já leu alguma coisa do espiritismo, mas que ele faz as colocações das parábolas do evangelho no sentido espírita é impressionante. Eu fiquei impressionada, tá? Quando ele faz aquelas colocações todas na missa, tá? Que eu fiquei olhando assim, a minha cunhada não perde uma missa desse padre, tá? Todo sábado ela está lá na missa, porque ele faz sábado à tarde, ela vai à missa. Eu coloquei essa semana, acho que no grupo, um padre falando sobre o kardecismo. É muito importante. Eu não sei se alguém viu, acho que coloquei lá no grupo de quarta. Eu não vi, não. Eu acho interessante. Tem muitos padres, tanto é que aí, ó, Santo Agostinho, se a gente for ver, tem muitos padres que são espiritualizados. Eles fazem uma interpretação. Não estou dizendo que é todos, né? Mas alguns já estão acordados para isso, né? Vai mudar. Que como Jesus falou, né? Vai ter que mudar. E o Espiritismo vem dizendo isso. Vai ter que trocar, você vai ter que mudar, vai ter nós vamos passar da transição para a regeneração. Então, nós temos que acompanhar isso aí, né? Isso aí é pouca coisa para Jesus. Com certeza, mas ele isso aí é vai ali colocando. Verdade. Isso aí é muito para nós, mas para ele não é nada. Ó, se a gente lê o livro Obreiros da Vida Eterna, na casa transitória fundada por Fabiano de Cristo, tem alguns espíritos com características monstruosas, né? Que a Zenóbia falou assim: para esses espíritos adquirirem algum grau de melhora, eles necessitam de séculos e séculos de reencarnação. Então, essa questão de interpretação aí é fichinha. É fichinha. Jesus é paciente, muito sábio. João, essa interpretação são tarefas de casa para nós. Eu já ouvi falar que tem muitos padres aí que eles estudam o Evangelho. E como você vê, mesmo que, digamos, sem usar as palavras espíritas, eles começam a dar essas interpretações, inclusive a essas estranhas morais, a esse sentido mais próximo que traz o Espiritismo, porque ele realmente é mais claro, mais profundo, e fica condizente com todos os outros 99% dos ensinos de Jesus. Até se nós entrarmos na internet aí, digitar o que significa isso e buscar sites de outras religiões, veremos que provavelmente já estão como fonte de difusão interpretações mais esclarecidas e que se aproximam da interpretação dada por Kardec, dada por Emmanuel, sobre essas estranhas morais. Porque se você pensar no cristianismo primitivo ali, naquele cristianismo, eu falo primitivo, assim, no início do cristianismo, quem
conviveu com Jesus, não tem nem como ainda continuar com uma concepção dessa. Então, não se trata nem só do espiritismo, né? Aquilo que se você começa a olhar e falar, nossa, olha quem foi Jesus, olha como que ele seguiu, olha o que ele fez. Quando você vê uma coisa dessa, assim, você já não tem que falar, peraí, alguma coisa aqui está diferente. Mas na época, quando você lê a Bíblia só pela boca de outras pessoas te interpretando, eu acho é aí que traz o que a Gabi falou, a falha humana, a confusão humana, né? À época, como não é um texto parabólico, você pega esse trecho aí que a gente estudou, aí esse item 1, aquele que não odiar seu pai e sua mãe não é digno de ser meu discípulo, não tem parábola. Então, as pessoas que estavam ali presentes entenderam exatamente como deveria ser entendido no contexto cultural da época e provavelmente, muito provavelmente, significa você tem que amar mais a mim do que a eles, amar a eles a menos do que a mim. Então, eles, à época, compreenderam. Então, a gente tenta resgatar um contexto que à época fez todo sentido, a época não foi uma estranha moral, as pessoas compreenderam o que ele quis dizer, não é um sentido parabólico. Agora, a gente, tendo outras interpretações para as mesmas palavras daquela época, tenta resgatar o que ele falou. E para nós parece estranho, mas lá na época não foi, não. Beleza, gente? Beleza. Vamos lá? Daqui a pouco a gente vai terminar o evangelho, né? E o que a gente vai fazer? E essa pandemia não vai acabar, a gente voltar à nossa rotina de estudo? Né? De qualquer forma, vamos ver o que a gente vai fazer. Vai ter, né? uma live, eu só não vou pesquisar o dia, que eu não sei quando é que é. Vai ter uma live na Web Fraternidade, Web Rádio Fraternidade, tem no YouTube, sobre as palavras da Abigail no Paulo Estevão, aquelas que ela fala para o Paulo, amar, perdoar, são 4 palavras, João. Vai ter uma live sobre isso, sobre aquelas 4 palavras que ela fala para Paulo. Uhum. Tá? Ama, trabalha, espera, perdoa. Isso, essa mesmo. Depois eu vou fazer o resumo desse capítulo aí. Eu acho que é o que está até agora. Mas eu estou com tanto trabalho também para fazer agora, mas eu acho que é esse capítulo que eu tenho que fazer. Já falei, meio-dia não é às 6, esse. meia-noite às 6. Não, acho que não sei. É o 2, é o capítulo 2 ou 3 aí da segunda parte. Beleza, gente? Beleza. Fazer um convite aqui também. Hoje o Aprendizes do Bem, o Centro Espírita Aprendizes do Bem, vai ter uma live hoje, 7h30, com o Shoa, sabe? Marcelo Shoa, você já conhece? Ele fala muito sobre mediunidade. Eu até coloquei o link aí no grupo, até de um trabalho dele, e é bem assim, porque eles fazem um estudo na terça-feira sobre mediunidade. E eles vão fazer uma live com o Marcelo Shoa. Então, sobre o livro da mediunidade, né? Mais tarde, ele tem uns trabalhos muito interessantes, João, não sei se você conhece, mas específico. Ele faz um estudo como você faz mais ou menos do livro dos Espíritos, também. Do livro dos médiuns. Eu coloquei o link lá, vocês dão uma olhada, é bem legal. Aí mais tarde eu coloco o link para acessar a sala lá do Aprendizes. Tá legal. Obrigada, Deise. Então vamos lá, né? Vamos. Estefânia, faz a prece. Tá bom. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, com mais um dia de esplendor no Teu Evangelho, buscando nosso entendimento, a nossa mudança para chegar a Ti, Pai. É através desse ensinamento que nos clareia, que retira nossos véus, que clareia nossas vistas, nosso coração. Jesus, obrigado por deixar Tuas pegadas, que possamos um dia chegar até Ti, através do exemplo, do amor e da fraternidade.
Jesus, obrigado pela mão, pelo carinho, pelo entendimento e pelas palavras que nos deixou. Aqui estamos rumo ao progresso, buscando, Senhor, um pouco de energia que nos eleve a trazer uma bagagem resplendora e seguir o teu ensinamento, Jesus. Aí a nossa dificuldade, mas na fé, na coragem, nós estamos aqui em passos lentos, mas com grandeza e força, e fé e energia, que tudo vai ser como você nos deixou. Senhor, não temos palavra para te agradecer neste dia, o tanto que nós precisamos percorrer e através do exemplo ao próximo, amar os nossos irmãos, amar nossa família, mas, primeiramente, amar a Ti, Jesus. Agradecer o Pai Celestial pela grandeza deste planeta, do nosso corpo, das nossas células, do ar, do fogo, do sol, que nos alimenta nossas células para mantermos firmes neste planeta, para um dia chegarmos a mundo melhor. Obrigado, Jesus, pela tua grandeza e pelo teu amor. Que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. gente. Tchau, gente. Tchau. Bye, bye. Obrigada.